Em Cristalina, no interior de Goiás, os produtores encontraram uma forma rentável para acabar com a monocultura, especialmente a da soja. Eles descobriram que investir também em fruticultura, com a plantação de diversas variedades, garante boa produção, segurança alimentar, geração de empregos e maiores ganhos. Veja o que está acontecendo por lá na reportagem de André Anelli. Dados do IBGE apontam que Cristalina, em Goiás, é um município destaque na produção de soja no Brasil. 205 mil hectares fazem do grão a principal atividade agrícola regional. Mas desde 2014, os produtores da região têm apostado em alternativas à monocultura. Tudo começou numa estação experimental, uma área semelhante a esta, dedicada a 15 novas culturas. A maioria deu certo e, atualmente, Cristalina passou a ser referência também na produção de frutas. A Fazenda Realeza foi a primeira a investir na fruticultura, atividade até então tida como impossível na localidade por muitos produtores. Só que a primeira colheita surpreendeu. Cachos fartos de uvas e goiabas resistentes demonstraram que o cerrado reúne condições favoráveis para o cultivo das espécies. Cristalina, devido à altitude, temperatura, umidade, faz com que produza bem essas culturas, desde que seja irrigado também, né? E também tem a questão da localização, né? Por logística. A gente fica próximo de Brasília, Goiânia, Uberlândia, são grandes centros, né? Para poder escoar essa produção. A variação de atividades agrícolas gera segurança alimentar à região, que não fica dependente de outras localidades para suprir a demanda por alimentos. E movimenta a economia, menos exposta aos riscos climáticos que podem afetar culturas específicas. Isso é bem importante porque você não fica, como se diz, na mão de uma cultura. Vai que surge um imprevisto de preço, de mercado, você não fica só na mão de uma coisa só. E também para você, como na fruticultura demanda mão de obra, para você otimizar, né, a sua mão de obra. Por exemplo, a gente já passou pela colheita da maçã. Se não houvesse uma outra cultura, né, e também até mesmo por receita. Você coloca mais culturas, você vai otimizar a sua mão de obra e você vai ter mais receita ao longo do ano. E não fica à mão de um imprevisto só, de uma cultura. E se tem economia fortalecida, tem geração de emprego. Como as frutas exigem cuidados manuais, vários postos de trabalho foram criados. Carlícia se mudou do Maranhão para Goiás, atraída pelas novas oportunidades. Eu morava com meu esposo, aí ele arrumou para mim na batata. Aí trabalhei 6 meses na batata, aí depois eu saí, aí fui trabalhar na cebola. Aí depois eu vim para cá. Nunca faltou emprego desde que a senhora veio? Não. Aqui já vai fazer 1 ano que eu trabalho aqui. Oportunidade foi o que faltou ao Fernando. Depois de passar por uma experiência frustrante ao procurar emprego em Brasília, encontrou na fruticultura goiana o sustento da família. Eu tentei, fui para lá trabalhar na construção civil, mas lá só vi avião passando. Eu fiquei 3 dias lá e voltei embora para Paracatu de novo. Daí vim para Cristalina depois e estou até hoje, já tenho 20 anos. Nunca faltou emprego desde então? Nunca, já vim com emprego garantido e estou até hoje na região de Cristalina. E depois mudei para a cidade, já tem 7 anos que eu moro na cidade, mas nunca faltou. Na zona rural, não. Mas a geração de emprego e renda não fica restrita ao campo. As indústrias ligadas ao setor, como esta que nós estamos agora, empregam até 12 funcionários no período de colheita. Isso tudo só na fase de beneficiamento. O produto passa por classificação individual de tamanho para só depois ser embalado, pronto para a venda em feiras e supermercados. Nos casos eventuais em que a fruta encontra imperfeições, práticas sustentáveis já fazem parte da rotina. A gente dá o destino uma fabricação de doce e, dependendo, a gente passa faz a doação para asilo ou então para a creche. Desperdício mesmo só se for do tempo que a produção local levou para apostar na fruticultura. O Sindicato Rural de Cristalina admite que não esperava os resultados tão positivos num curto prazo, mas garante ter encontrado o caminho das frutas. Nós primeiro investimos para ver se realmente ia acontecer. Só que depois de 8 anos já nessa
essa tentativa e pesquisando e tal, nós vimos que os resultados são muito promissores. Já tem outros querendo investir, né? Principalmente nessa cultura como a maçã, a uva, o pêssego, que já tem resultados muito promissores, e nós acreditamos que isso vai ser realmente uma realidade.